Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo de mais um polêmico debate. E eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que emitisse a sua opinião. Muito importante para mim saber a opinião de vocês, inclusive porque eu leio todos os comentários, de forma que você não está escrevendo à toa. Você está escrevendo e eu estou lendo e eu te dou a palavra que sim, inclusive até porque eu sinalizo para você ali que li, respondendo às vezes até alguns questionamentos. Obviamente não tenho tempo para poder responder a todos, mas eu leio exatamente todos os comentários. Então queria te pedir aí, companheiro, para você poder emitir a sua opinião sincera a respeito da minha opinião sobre esse fato. Queria pedir a você também, companheiro, antes de mais nada, para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e te recomendar, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, se por acaso você quer debater com mais propriedade sobre lances de partida, sobre estatísticas, sobre resultados, se você quiser se informar sobre futebol, se você quiser ter mais propriedade, quiser ter mais lastro, se você quiser figurar como alguém que realmente entenda mais de futebol, baixe o aplicativo OneFootball, que é aquele que eu uso. Eu costumo referendar as minhas análises com informações advindas desse site e o link está aí na descrição do canal e você pode fazê-lo gratuitamente tanto para Android como também para o iOS. Meus amigos, é o seguinte, já há muito tempo a torcida do Flamengo, já há muito tempo a sociedade futebolística aqui do Brasil entende que o Flamengo naturalmente é a maior torcida do mundo, a maior torcida aqui do Brasil, vamos nos circunscrever aqui o Brasil, e que a segunda maior torcida seria a do Corinthians. Eu quero te falar uma coisa, eu não concordo com isso. Eu acho que depois da torcida do Flamengo, os anti-rubro-negros configuram a segunda maior torcida, porque episódios recentes, inclusive acontecidos em alguns estádios de futebol, na mídia, a má vontade que a imprensa, principalmente a imprensa paulista, tem com relação ao Flamengo. Veja bem agora, meus amigos, alguns palmeirenses que na verdade contam agora com corintianos ilustres torcendo a seu favor. É o caso do Neto, por exemplo, que declarou torcer para o Palmeiras agora, se por acaso o Flamengo fosse decidir uma final contra o Palmeiras novamente da Libertadores da América. E isso aí não teria nenhum problema se as análises não fossem contaminadas. Veja bem o que aconteceu hoje, por exemplo. O Marcos Braz ele foi obrigado a desmentir uma fake news que naturalmente não contribui negativamente apenas para a imagem dele, contribui para a imagem do Flamengo também, jogando a sociedade futebolística nacional mais uma vez contra o nosso clube. Então o problema não é exatamente com o Marcos Braz, mas se você for levar em consideração, você vai ver que o Marcos Braz ele é muito mais conhecido aqui no Brasil do que o próprio Landim, ou seja, o Marcos Braz é a figura que mais representa o clube de regatas do Flamengo. Ele, de fato, é o mais conhecido. Então, se é algo que atenta contra o moral, contra a probidade dele, obviamente que vai atingir o Flamengo em proporções muito importantes. Então é o seguinte, meus amigos, me parece que a comissão de arbitragem da CBF estava reunida num restaurante, como vocês estão vendo aí o vídeo, e o Daronco até está presente, estou vendo aí o Daronco, obviamente tem vários árbitros ali, você vê aí nesse vídeo que o Daronco levanta, por isso que eu estou dizendo que ele está ali, e tem o cara à esquerda, de terno, que realmente no primeiro momento parece ser o Marcos Braz. E ele foi obrigado a desmentir, porque esse vídeo foi posto no Twitter, nós sabemos exatamente qual é o alcance que esse vídeo tem,
e foi disseminado por um jornalista muito experiente, o Arnaldo Ribeiro, todos vocês conhecem, que é São Paulino declarado. Eu não quero aqui dizer a você que ele tenha feito isso de má fé. Não, mas nesse momento o lado São Paulino dele aflora, o lado anti-rubro-negro dele aflora, e obviamente ele, jornalista experiente, acaba disseminando algo sem checar, sem realmente entender que seria um absurdo teórico o Marcos Braz se deixar filmar com toda a comissão de arbitragem e vice-versa. Ou seja, isso por si só já seria um grande absurdo, porque se o Marcos Braz estivesse negociando vantagens com a comissão de arbitragem da CBF para o Clube de Regatas do Flamengo, obviamente que não faria isso, meus amigos, se expondo num restaurante às claras, suscetível a ser filmado, como nesse caso supostamente teria sido filmado. Então, isso é algo que configura um absurdo. Eu queria que você pensasse nisso. Isso por si só já é um absurdo. Se eu recebo algo assim, eu não preciso ser muito experiente, meu amigo, para entender que seria um absurdo, que seria ilógico, porque eu diria o seguinte, numa linguagem popular, como é que pode o Marcos Braz dar tanto mole de se reunir para negociar vantagens para o Flamengo com a comissão de arbitragem da CBF num restaurante? Era óbvio, ululante, que ele poderia ser filmado. Então, isso por si só já faz, naturalmente, ligar um sinal de alerta para que o jornalista vá lá e investigue se realmente é ele ou não. Porque se você olha de relance, você até acha que é ele. Mas quando você para prestar atenção mais vezes, fica nítido ali que não se trata do Marcos Braz, o que o obrigou a desmentir. Então eu quero te falar uma coisa. O jornalista experiente, que é São Paulino, o Flamengo joga agora contra o São Paulo, na quarta-feira, o companheiro se deixa tomar pelo clubismo, é verdade, ele precisa merecer, ele merece essa crítica, inclusive até porque ele apagou, eu estava lendo, ele apagou o Twitter e não teve, meus amigos, a decência de pedir desculpas ao Marcos Braz por ter disseminado isso. Caramba, é um jornalista importante, é um jornalista que está sempre na mídia, na televisão, inclusive ele tem um alcance enorme. Quando ele põe uma coisa dessas, ele é influencer de marca maior. Ele é um influencer muito importante. Porque eu quero te dizer o seguinte, quantos desses que ele atingiu quando disseminou esse conteúdo falso tiveram acesso ao desmentido do Marcos Braz? Esse é o problema da fake news. Porque além dele não ter tido a decência de pedir desculpas, de ter reconhecido o erro, de ter apenas apagado o vídeo, e eu quero dizer o seguinte, ele não vai ter acesso, meu amigo, a esse vídeo. Vocês podem até marcar, mas outros já marcaram. Eu estava vendo ali no Twitter, ele não teve a decência de pedir desculpas. Ele podia ter dito assim, caramba, eu deveria realmente ter checado e como jornalista errei, quero aqui fazer uma meia-culpa e pedir desculpas ao Marcos Braz e a todos vocês que naturalmente me seguem. Prometo me esmerar de próximas vezes para que isso não volte a acontecer. Eu sou experiente, me deixei levar, não precisa nem explicar, mas ele se deixou levar pelo clubismo, pelo anti-rubro-negrismo e propagou isso aí. Nem isso ele fez. Nem isso ele fez. Então, isso aí, meus amigos, realmente é uma covardia, porque, entenda, se eu sou seguidor dele, eu vou lá e vejo aquilo ali e me revolto. E aí, quando eu me revolto, eu internalizo aquilo que eu vi e o meu conceito se arraiga nos meus pensamentos. E se eu não tiver acesso depois ao Marcos Braz, no meu entendimento, vai ser sempre a verdade, ou a falsa verdade, apresentada pelo jornalista que eu estou seguindo, pelo jornalista que eu admiro. E ele tem sim que fazer uma publicação ali dizendo que isso é mentira. Você sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. Eu ainda há pouco vim da rua e eu encontrei dois amigos que disseram para mim o seguinte: Fernando, que vergonha, hein? O Marcos Braz ali reunido às claras com a comissão de arbitragem. O que ele estava fazendo lá? O próprio Arnaldo botou aquela carinha assim, ó, de curioso, de intrigado, de maneira irônica, quando ele disseminou isso aí. Uma vergonha. Então eu não estava sabendo o que era, eu falei assim, caramba, não estou sabendo de nada disso. Aí quando eu cheguei em casa eu vi
que o Marcos Braz mentiu. Aí eu fui, liguei para os dois e disse assim, olha só, tá vendo aí, ó? Vou mandar para vocês. Aí o cara falou assim, Fernando, porque realmente seria um absurdo, né? Ele não seria burro a esse ponto de se deixar fotografar ou filmar ali. Agora, esses dois foram avisados por mim, mas eles seguem o Arnaldo. Então, e quem não segue o Marcos Braz vai ter acesso a isso? Não, é por isso que ele tem que desmentir. E aí, companheiro, isso aí fica sempre expondo o Flamengo a uma situação difícil. É por isso que eu vou te falar, o anti-rubro-negrismo, ele é muito maior do que a torcida do Corinthians. Porque a primeira torcida é o Flamengo, a segunda é o anti-rubro-negrismo, a terceira vem o Corinthians. É verdade. Então, mais uma vez, o companheiro pega aquilo, ele veste a camisa do São Paulo, não se preocupa, mesmo tendo muita experiência em divulgar, ele veste a camisa do São Paulo, ele é São Paulino e vai lá e dissemina. Apaga o vídeo depois e não retifica e não faz um desagravo ao Marcos Braz. Fico eu realmente muito preocupado com isso. É de preocupar sim, porque eu vou te falar uma coisa, o ódio contra o Flamengo está aumentando. Esse final de semana aí, lá em São Paulo, eu estava lá, eu vi os torcedores não, né? Alguns pseudo-torcedores caçando rubro-negros na rua. Eu vejo aí algumas covardias, como vocês viram lá dentro do estádio, tudo em função do quê? Em função do alimento da rivalidade que deveria se circunscrever ao campo e não às ruas, como é o caso do companheiro Arnaldo Ribeiro, que mais uma vez apagou o vídeo, mas ainda, até agora, 4 horas da tarde, não fez o devido desagravo ao Marcos Braz, que o obrigou a desmentir. Meus amigos, hoje mais tarde tem uma live, hoje terça-feira, 10h30. Queria pedir a você aí que se inscrevesse, queria pedir a você que deixasse o like nesse vídeo, porque é muito importante. Até mais tarde, companheiro rubro-negro, da nossa live raiz, 10h30 da noite. Vocês estão convidados. Dê sua opinião aí. Saudações rubro-negras.